Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro, estamos na 23ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Jesus continua o seu discurso aos seus discípulos, aos seus seguidores. E o Evangelho de hoje nós temos esse texto que ele nos conduz a olhar a nossa vida, a olhar a nossa caminhada espiritual de uma forma muito verdadeira, muito franca. Uma das realidades que está inerente a uma vida espiritual autêntica e madura é a vida de oração. A vida de oração, ela é o centro da nossa caminhada cristã. O cristão, ele é chamado a orar. E orar de um modo contínuo. E um dos frutos, talvez mais salutares, mais importantes da vida de oração é o autoconhecimento. É uma realidade de conhecimento de si a partir de Deus. E isso é de extrema importância e vem de encontro àquilo que Jesus está falando hoje no Evangelho. Jesus ele vem falar da cegueira espiritual. Não somente da cegueira de nós não entendermos os planos de Deus, esse também, mas aqui Jesus está falando de uma cegueira de si próprio. Como que um cego pode guiar outro cego? E aqui Jesus não está falando, no contexto, de uma cegueira do mundo exterior, mas uma cegueira de si mesmo, das próprias realidades íntimas, das fraquezas. É uma realidade de autoconhecimento. Porque muitas das vezes, por nós não sabermos lidar conosco, por nós não nos entendermos e entrarmos nesse processo que é difícil, é intenso, é dolorido, nós fazemos mal às pessoas. Porque se nós não encararmos as próprias realidades de falta, de ausência, as realidades de conflito interior, muitas das vezes nós estamos projetando, culpando as pessoas de coisas que nós somos responsáveis. E aqui Jesus fala claramente da realidade do julgamento, do querer ver a trave no olho do outro, que parece para nós sempre as fraquezas do outro, os pecados alheios, eles são muito mais evidentes do que os nossos próprios. Mas o caminho de maturidade cristã não é tanto você saber o que é certo e errado na vida do outro, de como é o outro, mas o caminho cristão primeiro parte de nós mesmos. É Deus nos iluminar e aí, de fato, fazermos uma experiência de maturidade, de crescimento, de amor de Deus, poderemos ver o outro com olhar de misericórdia, com o olhar de Deus e aí sim sermos instrumentos de salvação através da verdade e da caridade. Queridos irmãos, amadas irmãs, nesse santo dia, peçamos à luz da palavra que Deus nos conduza a um caminho de verdadeira vida de oração e autoconhecimento. Busquemos um acompanhamento espiritual, uma direção espiritual. Busquemos crescer nessa realidade para que nós possamos, na graça de Deus,
fazermos uma diferença salvífica na vida do outro. Que nós não sejamos pedra de tropeço, pessoas que só vivem ferindo os outros, julgando os outros, mas, de fato, numa conversão pessoal que parte do autoconhecimento, possamos ser instrumentos de salvação e que saiamos da cadeira de juiz. Quando nós fazemos, de fato, um caminho de autoconhecimento, nós entendemos que o julgamento muitas das vezes é mais uma defesa nossa, uma proteção para as nossas carências, para as nossas inseguranças. Muitas das vezes o julgamento é uma forma da gente se esconder, da gente condenar do outro aquilo que a gente não suporta em nós mesmos. E esse é um caminho tão danoso para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Pedimos ao Senhor essa libertação do julgamento, da resistência, de irmos para as águas mais profundas de Deus em nós. E ali, de fato, colheremos frutos de salvação. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.